Amém. Bom dia, Casa Amarela. Bom dia. Você está feliz? Sim. Amém. Você está feliz com esse culto de aproximadamente 388 horas? Que culto recheado, né? Primeiro temos comunhão, temos ceia, temos um louvor abençoado, uma palavra que para mim nós pararíamos e começaríamos a meditar nisso e teríamos uma fonte de revelação inesgotável aí para os próximos anos. Que poderoso, amém? Eu estou muito feliz em poder compartilhar essa palavra, que é uma palavra da nossa casa espiritual, dos nossos pais espirituais. É uma palavra que é um dos fundamentos, um dos pilares dessa casa, amém? Porém, o tema que nós vamos abordar hoje é bem diferente. E o tema do meu sermão hoje é: qual a coisa que o Senhor abomina? Amém? Não hoje é o culto da vitória, da bênção. Não, vamos falar qual é a coisa que o Senhor abomina. E nós precisamos entender que, você está curioso para saber o que é que o Senhor abomina? Hein? Está curioso? Pergunta para o seu irmão aí, você quer saber o que é que Deus abomina? Porque logo é uma margem de erro que a gente não pode ir, né? Para um lugar que a gente não pode ir, porque sabemos, gente, você precisa entender uma coisa: Deus, ele não é um gesso, ele tem sentimentos, amém? O apóstolo Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, Deus tem sentimento, embora ele não se mova por sentimento, mas precisamos entender algo: Deus tem sentimento, e nós vamos falar isso. Primeira coisa que nós precisamos entender para saber o que Deus abomina: precisamos entender a diferença entre odiar e abominar. Odiar significa sentir aversão, detestar, sentir desprezo, amém? Isso é detestar. Agora vamos ver o que é abominar, ou abominação. Abominar é repelir com horror, aversão, repulsa imediata, achar hediondo, repugnante, que causa nojo ou náusea. Conseguiu entender um pouco a diferença de odiar e abominar? Abominar é quando você já foi alguma festa cristã, amém? Amém? Já foi, muita gente. Aqui a marcha para Jesus, aleluia. Aí tem os banheiros lá, né? Como que é o nome daqueles banheiros? Banheiros químicos. E você vai entrar lá, aleluia, você precisa ir lá, você tem que ir lá, mas quando você entra, você sente um amor pelo aquele banheiro, é isso? Que banheiro fantástico, igualzinho da minha casa. Não, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, deixaram um morto ali dentro, meu Deus do céu. Então você sente nojo, náusea, dá vontade de vomitar. E é engraçado porque a conotação dessa palavra, como ela é usada, ela se refere a isso. Ela se refere a alguém que sente nojo, alguém que entra em um lugar e ele não consegue ficar naquele local, porque aquele local incomoda, ele repudia aquele local incessantemente. Amém? No hebraico, a palavra abominação é toeba, que tem a conotação de algumas coisas odiosas moralmente, amém? Algumas coisas que é odiosa moralmente, que tem a ver com o seu moral ali, que é desprezível moralmente. Essa palavra é usada especialmente para a atitude de idolatria, tá certo? Então, quando você vai ver, na Bíblia tem aproximadamente 26 vezes essa palavra, toeba, e ela é dirigida sempre quando há uma atitude de idolatria. A palavra abominação, quando Deus ele está direcionando o seu povo, o povo de Israel, contra a idolatria, ele usa essa palavra: Deus tem abominação, ele abomina a idolatria. Então ela é usada nesse contexto, amém? Para Deus, a
A abominação é isso que eu falei para vocês, é equivalente a adoração a outros deuses. A gente usa essa palavra de adoração a outros deuses como algo que tipo assim, eu estou pegando leve. Mas naquele tempo, quando Deus usava a palavra abominação, era para atos de bruxaria também. Sabe? Cultos satânicos. Adoração a outros deuses. Amém? Então essa palavra, ela é uma palavra forte, é uma palavra que é usada dentro desse contexto, quando Deus está ensinando, instruindo ou chamando a atenção do povo de Israel. E aí nós vamos para a palavra, amém? Você conseguiu entender um pouco a diferença entre odiar e abominar? Quantos entenderam aí? Amém? Então agora vamos para a palavra, Provérbios 6,16. Quero ser bem rápido com vocês hoje, mas precisamos ser profundos e cirúrgicos naquilo que Deus está comunicando, amém? Não é porque essa palavra é simples, que ela não é profunda. Uma das coisas que nós temos entendido como casa espiritual é que é o princípio do iceberg. Por fora é uma coisa que aparentemente é simples, mas por dentro é uma montanha de revelação, por dentro é algo profundo, é algo que nos dá alicerce, que nos dá fundamento, amém? Vamos lá ler, Provérbios 6,16, fala: as 6 coisas que o Senhor odeia, sim, e a 7ª Ele abomina. Acabou? Acabou. Vamos parar nesse texto aqui. Nós vamos falar um pouco sobre o que Ele odeia e sobre o que Ele abomina. E a primeira coisa que Deus odeia: olhos altivos. O que é olhos altivos, gente? É ganância, é o contrário de generosidade. Quando a Bíblia fala que Deus odeia olhos altivos, é porque Ele odeia a ganância. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é generoso. Não é que Ele odeia a pessoa, Ele odeia a prática dos olhos altivos. Porque sempre quem se molda com olhos altivos, se molda com ganância, não tem um coração generoso. E sabe de uma coisa? A Bíblia fala que Deus odeia essa atitude. Amém? A segunda coisa que Deus odeia: a língua mentirosa. Provérbio diz que é melhor ser pobre do que mentiroso. Sabe de uma coisa? Que a Bíblia relata que Deus odeia a pobreza. Você acha que Deus te criou na eternidade e falou: eu sonho, eu quero projetar aqui um projeto para o Lucas e eu quero que ele seja bem miserável, ele vai ser bem miserável, ele vai ser pobre. Aí o Lucas fala assim: Deus está queimado, né? Está queimado, Deus. Está repreendido, Deus. Não abençoa, Deus, né? Porque, né? Eu te abençoo, Deus, e esse não te abençoo, Deus. Isso. Sabe de uma coisa? Então, se Deus ama a pobreza, mas quando Ele olha para a mentira, Ele fala assim: é melhor que você seja pobre. É melhor que você seja pobre do que mentiroso. Consegue entender a profundidade disso? Amém? Mas essa é a segunda coisa, e Ele só odeia, Ele não abomina. Vamos para a terceira coisa: mãos que derramam sangue inocente. Vamos entender algo. Quando a Bíblia fala que Deus odeia aqueles que derramam sangue inocente, ou a prática dessa atitude, Deus não está dizendo apenas do assassinato, Deus não está apenas se referindo ao assassino, mas Deus está se referindo também a pessoas que usufruem de outras pessoas sem recompensá-las. Vou te dar um exemplo. Você acha que aconteceu em Brumadinho foi o quê? Se eu, como engenheiro, eu como dono ou presidente, eu sabia que aquilo poderia trazer um risco para os meus próprios trabalhadores, para as pessoas que estavam me ajudando ali, me auxiliando, porque querendo ou não, o funcionário, ele te ajuda a você lucrar, você como empresário. E quando você age com desrespeito dessa forma, quando você não olha para a segurança das pessoas que estão do seu lado, você acha que isso não é
ter mãos assassinas? Consegue entender? Você acha que não foi desrespeitoso com os atletas do Flamengo? Mãos que derramam sangue inocente. Olha, cara, quantas pessoas foram prejudicadas, e quem eram essas pessoas? Os próprios funcionários. Consegue entender? Então não é, vou pegar um revólver e vou matar, não. É ser irresponsável com o próximo. Isso também é derramar sangue inocente. Mas vou indenizar. Quanto vale a vida de uma pessoa? Sabe, isso precisa encher o nosso coração de um santo temor e dizer, eu preciso ser responsável com o meu próximo. Amém? Então precisamos entender. Mas perceba, isso é uma coisa que Deus odeia. Vamos para o quarto ponto. Coração que maquina projetos iníquos. A palavra iniquidade vem do hebraico awar, que significa torto. Amém? Então Deus também odeia. A gente precisa ter muito cuidado com os projetos que vêm no nosso coração, projeto que pensamos, porque às vezes esses projetos não estão na luz, eles sempre procuram um ganho, sabe, que é desrespeitoso. Ele é um projeto iníquo, ele é um projeto torto. A gente precisa sempre manter o nosso coração, manter aquilo que estamos pensando no lugar de claridade, porque também Deus odeia isso. Coração que maquina os projetos. Sabe de uma coisa? Aquilo que você sabe é errado, mas eu vou ter lucro, eu preciso fazer. Isso é um projeto, isso é um coração que maquina projetos iníquos. Consegue entender? Sabe, se nós estamos falando sobre honra, se Deus está levantando um governo que está longe da corrupção, esse governo não vai começar lá fora, vai começar dentro de nós. Nós somos um modelo de justiça para a sociedade. E sabe, eu não quero te impor isso, não é algo que você vai conseguir pela força do braço, mas é algo onde a graça vai te habilitar para que o zelo do Senhor consuma a sua vida, para que você possa viver todos os dias da sua vida habilitado a fazer a vontade do Senhor, sendo aperfeiçoado em Deus. Amém? Então Deus odeia essas coisas, mas isso ainda não é a coisa que Ele abomina. Quinta coisa, pés que se apressam a correr para o mal. Deus também odeia isso, quando nós sabemos o que é certo. Às vezes o teu líder, o teu discipulador, o teu pastor chega para você e fala, cara, não faz isso, sabe, ele te instrui, muitas vezes te repreende, te corrige, mas você, por não amar a correção, a repreensão, então você se apressa para fazer o mal. Cara, não faz isso, não faz isso porque é importante, vai para tal canto, não usa isso, tem cuidado com as tuas finanças, comparece. Sabe, às vezes quando nós falamos, e isso que o pastor falou é muito pontual, às vezes de entendermos a unção que estamos inseridos, a revelação que precisa nos ser dada. Quando um líder, um discipulador fala, cara, vamos para o open house, ele não está só falando vamos para o open house, tem algo por detrás daquilo que vai te conectar à unção da casa que você está inserindo. Quando alguém chega aqui e fala, que faz um cartaz e faz um vídeo, e vamos para o sobrevivente, não é o sobrevivente em si, é o que o sobrevivente carrega que pode transicionar a sua vida, é que as unções que vão estar lá, manifestas, disponíveis. Sabe de uma coisa? Jesus nunca parou de derramar nada sobre ninguém, mas existe pessoas que tocam nele diferente. Jesus estava apertado pela multidão, porém uma mulher de fluxo de sangue
tocou nele diferente. Eu quero te dizer uma coisa, a unção que repousa sobre essa casa está fluindo ao tempo todo, mas a maneira que nós precisamos entender é como vamos tocar isso, como vamos usufruir disso, como o nosso coração precisa se posturar em obediência. Amém? Então, pés que se apressam a fazer o mal, eu sei que o que ele está falando precisa entrar no meu espírito, porque isso vai produzir frutos de justiça e paz sobre mim. Então eu não me apresso para fazer o mal, eu começo a colocar o meu coração em submissão, em obediência. Amém? Pés que se apressam a correr para o mal, Deus odeia isso, cara. A sexta coisa, a testemunha falsa, que profere mentira. Deus odeia quem, sabe, a palavra testemunha, ela serve para algo como, eu estava lá presente, eu vi, e porque eu vi e estava presente, eu dou um relato. Por isso que no no Novo Testamento, os apóstolos, um dos princípios para que eles fossem considerados e ungidos como apóstolos, era que eles tivessem visto Jesus. Eles estavam presentes naquele momento, e foram testemunha da vida de Jesus, e por conta que foram testemunha da vida de Jesus, foram ungidos como apóstolos, porque eles viram aquele relato, logo tinham autoridade, autorização para relatar. Por quê? Porque estavam vendo. Mas o que acontece hoje em dia é que você não estava lá, diz que estava lá, e ainda dá uma conotação, ou ainda fala coisas mentirosas. Acontece muito isso. A gente vê aí, sabe, essas delações premiadas, um cara fala uma coisa, está comprovado, e ele vai para o depoimento, e ele fala uma coisa totalmente ao contrário, sendo que tem provas, está tudo ali, mas ele é uma testemunha falsa, que profere o quê? Mentiras. Amém? Isso também é muito utilizado em ambientes de trabalho. Poxa, o fulaninho chegou 7h30, mentira, cara, o fulaninho chegou 6h30, e você está falando que ele chegou 7h30, porque o fato dele ser prejudicado vai te auxiliar a subir em cargos. Isso Deus odeia. Amém? Se ele chegou 6h30 e você for questionado, e se isso valer o seu salário e o seu emprego, diga a verdade, ele chegou esse horário. Porque o homem pode te colocar para fora, mas o Senhor abre a porta que nenhum homem pode abrir. Amém? Agora vamos para a sétima coisa. A sétima coisa, a coisa que ele abomina. Aleluia. Diga assim, você ainda quer saber o que é que Deus abomina? Que pregação estranha, só falando do que é que Deus odeia, Você quer saber o que é que Deus abomina, amém? É estranho perguntar isso, né? Porque quer saber o que Deus quer dar para você, a sua vitória, quem quer saber? Aí todo mundo, amém. O que Deus abomina, meu Deus do céu. A sétima coisa que Deus abomina. Deus abomina a pessoa que semeia contenda. Põe lá no versículo 19, se puder. Então eu leio para ti aqui. A testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Essa é a sétima coisa. Deus abomina a pessoa que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina quem divide o corpo de Cristo. Você lembra do que é a palavra abominar? Toda vida que você se levanta contra o irmão, toda vida que você se levanta em contenda contra o corpo de Cristo, é toeba, é abominação. A mesma coisa quando você tem uma intriga, uma briga com um irmão, quando você profere contendas,
É a mesma coisa que você está, para Deus, na conotação bíblica, está na Bíblia. Está na Bíblia, é a mesma coisa que você pegar bodes e sacrificar outros deuses, porque isso Deus abomina. Quão profundo isso, quantos lugares têm sido penalizados por uma única coisa, a contenda entre os irmãos. Aleluia. Ele abomina quem promove que a amizade se rompa. Ele abomina quem fala mal de um irmão para o outro. Por quê? Vamos entender por que Deus abomina essa coisa. A primeira coisa, porque Deus abomina isso. Quem fala mal de um irmão para o outro pode causar uma ruptura no reino, que vai trazer muitos prejuízos. Sabe de uma coisa, queridos? Se Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Quando há uma desavença, quando há uma ruptura, as conexões são prejudicadas. E a forma que Deus vai manifestar o seu reino não é só através do cabeça, é através do corpo. Amém? Efésios diz que Deus planeja convergir todas as coisas que estão no céu, na terra, por meio do corpo. Então, quando você fala mal de um irmão, quando você promove contendas e intriga contra um irmão, você está quebrando as conexões, pois o crescimento do reino depende das conexões. Quando dois irmãos brigam, a falta dessa conexão pode prejudicar uma igreja, uma família, até mesmo uma sociedade. Se existem lugares que foram prejudicados por alianças quebradas, por causa de línguas mentirosas. Sabe, eu conheço pastores que estavam conversando comigo e falou: olha, aconteceu isso há 8 anos atrás, quando eu saí do meu ministério. Falaram mal de mim para aquela pessoa, disseram que eu falei mal dela, disseram que eu feri ela, uma língua mentirosa. E 8 anos se passaram, eu cresci, eu desenvolvi em Deus. E depois de 8 anos, aquela pessoa chegou para mim e falou: fulano, aconteceu algo há 8 anos atrás, que me falaram que você falou de mim. E ele olhou para aquela pessoa, para aquele líder, e disse: eu não falei isso, nunca falei, nunca abri a minha boca para falar isso de você. Quantos anos da vida aquele cara perdeu, porque uma língua se levantou para falar mal de outra pessoa, para fazer contenda. Quantas conexões são perdidas, quantos prejuízos é causado no reino de Deus, só por conta de você falar uma mentira, de você dividir o corpo. E sabe, a Bíblia diz que Deus abomina isso. Quando nós pegamos a palavra abominação e pegamos a forma com que Deus coloca ela na palavra do Senhor, nós podemos comparar que a pessoa que divide, a pessoa que separa, a pessoa que promove contenda entre os irmãos, é a mesma coisa, está comparado no mesmo nível de quem é um feiticeiro, cara. Amém? Aleluia. Mas quantos querem romper com isso nessa manhã? Amém? Eu quero te convidar a você ficar de pé, porque nós estamos sinalizando algo profético nessa manhã. Se existe uma coisa que Deus abomina, e nós sabemos e temos ciência disso, então nós vamos romper com essa mentalidade em nome de Jesus. Aqui na Casa Amarela nós não aceitamos a língua que divide, a língua que separa, amém? Você concorda comigo? Talvez hoje seja um dia de você olhar para algumas pessoas e ir lá e pedir perdão, dizer: meu irmão, me perdoa. Talvez eu proferi mentiras contra você, talvez eu